Estamos aqui hoje com o Luffy Gomes, que aceitou o nosso convite. Agradeço muito a sua vinda aqui no projeto Awaken Talks Entrevistas. O meu nome é Silvia Angerami. Estamos aqui hoje para ouvir o Luffy Gomes falar. Ele que é o titular do canal Life by Luffy, que a gente acompanha, a gente adora. Tenho também o Café com Luffy, que virou um livro agora, está maravilhoso, vai ser lançado em breve. E hoje o nosso tema aqui dessa série de entrevistas, essa aqui é uma de várias entrevistas sobre o tema da vulnerabilidade e o seu poder. Então eu quis convidar o Luffy para falar sobre isso, porque ele tem também aquela série Espiral de Mudanças, que tem tudo a ver com esse nosso tema. Então, você quer falar alguma coisa, Luffy? Se apresentar? Falar se eu te apresentei direito? Imagina, muito obrigado. Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz, na verdade, com esse convite, porque é muito gostoso quando a gente encontra pessoas que estão em harmonia, né, com as mesmas vibrações. E eu acho que eu sempre tive essa relação assim com você desde a primeira vez. Então, para mim foi uma honra tão grande poder falar aqui sobre esse assunto e com você especialmente. Então, muito obrigado pelo convite de vocês. Então, a primeira pergunta que a gente quer fazer para você é se você acha que a vulnerabilidade, se colocar nessa posição de vulnerabilidade, gera algum tipo de poder. E como que isso acontece? Olha, falar de vulnerabilidade para mim é quase como se eu estivesse falando de como ser normal, porque eu me considero uma das pessoas mais vulneráveis o tempo inteiro, porque eu acredito que as minhas fraquezas me fortalecem, né? Então, assim, não é raro você ver eu gravando um vídeo e daqui a pouco começar a chorar no meio do vídeo, você já deve ter visto isso. Quer dizer, eu me coloco realmente ali como uma pessoa que está em processo de aprendizado na vida. Então, quando a gente se coloca nesse momento da sua vida, a vida inteira, é como uma pessoa que está em constante aprendizado, ou seja, você é vulnerável, você não sabe tudo, você está ali podendo errar, podendo consertar, podendo admitir que você pode assumir um outro caminho. Para mim, isso é a grande força que um ser humano pode ter. Eu acho que é uma das maiores qualidades é você olhar e falar, calma, eu sou um aprendiz aqui dessa história, eu posso ter errado e agora eu vou fazer direito. Como que seria isso, né? Eu me coloco como frágil e isso me fortalece. Isso para mim é uma certeza muito grande, na verdade, porque faz parte de como eu sou, de como eu lido com toda a minha vida pessoal, profissional e até espiritual, completamente. Então, Luffy, essa coisa de se colocar vulnerável, né? Eu queria. A minha próxima pergunta é como você descobriu isso em sua vida? E eu já sei um pedacinho da sua história que tem tudo a ver com, por exemplo, que pessoa que pega e vai para Londres sem nem falar inglês, quer dizer, mais vulnerável do que isso, né? Eu queria que você Você sabe contasse um que pouquinho sobre isso. eu conto sim. Você sabe que até ontem no Café com o Luffy que você comentou, é porque até você falou, se apresenta um pouquinho e eu acabei pulando essa parte, mas eu tenho um canal no YouTube. Nesse canal do YouTube, além de casas que eu mostro pelo mundo, né, que eu vou visitando a casa das pessoas, eu também tenho essa série diária, né, que se chama Café com o Luffy, onde eu compartilho sobre aprendizados de vida. E ontem, por um acaso, eu falei justamente sobre isso, né? Sobre como nós agora que estamos entrando, toda a humanidade, na verdade, entrando num mundo novo, ou seja, novos costumes, novas certezas, né? Novas formas da gente enxergar o nosso mundo ao redor, que é o que está acontecendo agora com a gente. Eu passei por isso quando eu fui para um mundo novo, no caso a Inglaterra, sem falar nada da língua, conhecendo uma pessoa que morava lá, achando que tinha dinheiro suficiente para viver determinado tempo, e quando eu vi aquele dinheiro não dava para um mês, quer dizer, eu realmente saí de um ponto onde eu era um diretor de TV reconhecido, bem remunerado, etc, para chegar lá e não conseguir emprego nem de garçom, porque eu não conseguia falar nem colher, nem pires, nem xícara, ou seja, existe aí uma forma de você olhar que você realmente entrou no mundo novo,
Você agora tem que se virar com uma língua nova, com pessoas novas, com um lugar novo, com regras diferentes, com tudo novo, mas que se você acredita que isso que você está passando vai te fortalecer, vai te engrandecer, vai te ensinar novas coisas, você rapidamente se adapta àquilo ali, você rapidamente descobre os novos caminhos e os porquês de você estar ali. Então, eu sempre assumi nessa época, quando eu fui para Londres, na verdade, essa posição de quem estava ali para aprender, quem estava ali para descobrir alguma coisa que ainda não sabia. Então, eu gosto muito de falar isso, né? Eu sou um ser mutante, ou seja, eu gosto dessa coisa de ter algo que eu não conheço e ainda vou aprender, porque eu acho que é isso que vai pavimentando, né, o nosso caminho pela vida, né? Se eu vivesse sempre, não, isso sempre foi assim, eu só posso ser assim, ou as coisas sempre foram assim, então elas nunca vão mudar. Aí a gente se coloca nessa história de sei tudo. E a hora que você coloca nessa história do sei tudo, você fecha todas as aberturas que você teria a possibilidade de aprender aquilo que ainda você tem a oportunidade de aprender na vida, né? Então, quando eu fui para Londres, eu acho que foi esse grande aprendizado. Você se colocar numa situação onde você não tem o controle, mas você ter a certeza absoluta de que aquilo faz parte de um aprendizado que vai te trazer o que você procura, na verdade. Né? Muito legal, Luffy. E assim, essa coisa de se colocar vulnerável, né? Quando você pensa, a pessoa vai se colocar vulnerável, tem que ter um equilíbrio entre a questão da fraqueza e da coragem, né? Porque por um lado ela tem que se enxergar que ela tem uma determinada fraqueza, mas ela tem que ter coragem também de se expor, né? Para que haja todo esse aprendizado, como você comentou. Então, você quer comentar um pouquinho sobre isso? Eu acho que existe uma diferença bem grande entre ser vulnerável, se colocar vulnerável ou vitimização, que é aquela história de você ficar dizendo o tempo todo que tem pessoas contra você, que isso não dá certo por causa disso, porque não sei quem está contra mim, porque o mundo está contra mim, porque eu sou fraco, porque eu sou isso, que eu sou aquilo. Isso é vitimização, isso é um processo de colocar você para baixo. Isso não tem, na minha opinião, a ver necessariamente com a vulnerabilidade. Vulnerabilidade é você se colocar quase como humilde, de olhar e falar assim, não, mas espera aí, você sabe mais do que eu ainda não sei, ou desculpa, eu errei, eu preciso aprender. Ou o que aconteceu, ou como eu falei para você, eu choro no vídeo. Por quê? Porque veio uma emoção. Numa situação normal, o que aconteceria? Uma pessoa fala, não, me emocionei, grava, vamos gravar de novo. Vai lá, faz maquiagem, volta e aí faz aquele texto ensaiado e decorado. Então, quando você coloca você num papel de vulnerável, não significa você ser fraco. E ao mesmo tempo, a sua fraqueza não te coloca como uma pessoa fraca. A sua fraqueza te coloca como uma pessoa em aprendizado, em construção, em processo de engrandecimento, na verdade. Então, ser fraco não é uma qualidade negativa, mas você se colocar, ou melhor, a sua fraqueza não é uma qualidade negativa, mas você se colocar como vítima o tempo todo e colocando aquela sua fraqueza como uma desculpa para a ação, aí talvez isso seja um problema que eu não acredito que tenha a ver com vulnerabilidade. Porque quando você descobre realmente o poder que tem de você ser um eterno aprendiz, né? E aí você vai começar a entender que ser vulnerável é te dar realmente a chance de ser poderoso, que foi a história da primeira pergunta. Né? Isso mesmo. Ô, Lúcio, eu queria também que você comentasse um pouco como que você aproveitou aquele momento que você trabalhava, acho que num restaurante, né? E você desenhava como que você queria que fosse a sua vida, né? Você escrevia tudo isso em detalhes e tal. Você pode contar um pouquinho essa história também? Eu sempre fui assim na vida, né? Então, em várias situações da minha vida, o tempo inteiro, eu estou sempre desenhando como eu quero a próxima etapa, como eu quero me guiar, né? Porque eu acredito que a gente tem esse poder de guiar os passos. Então, ali naquele caso, era um caso bem específico, porque, como eu te falei, eu era diretor de TV da Globo do Sul do Brasil, dirigia 2 programas de TV, eu morava na frente da Lagoa, eu tinha carro, não sei das quantas, todos os convites de festa, etc. De repente eu larguei tudo aquilo, fui para Londres no outro dia. Quer dizer, demorei ainda bastante tempo para conseguir esse emprego, porque eu não falava inglês, eu demorei quase um mês para conseguir um emprego. Eu estava vestido de garçom, com um uniformezinho de listradinhos. Era muito interessante você ver
contraponto. Só que eu era muito mais feliz daquela forma do que como eu estava antes, porque eu estava no caminho. Então eu tinha certeza absoluta que aquele processo de eu estar trabalhando naquele café da manhã e depois num bar à noite, era um processo que era um caminho que eu estava percorrendo, não era o final. Então, como eu sabia que não era o final, por exemplo, que foi esse dia específico, que eu não tinha muita gente para atender, porque o movimento estava baixo, e eu ficava sempre escrevendo como eu me via no futuro. Então, eu não sabia que profissão que eu ia seguir, eu não sabia quais os caminhos que eu ia seguir, não conseguia nem falar a língua direito, mas eu já me via como eu queria no futuro. Então era uma lista imensa, que era feliz, que eu estava super integrado naquela sociedade ali, que era uma sociedade inglesa, diferente da brasileira, que eu tinha dinheiro para frequentar os restaurantes, os teatros, os cinemas, tudo aquilo que a cidade tem, que naquele momento eu não tinha dinheiro para comprar pão. Então você imagina como é que eram as histórias. Então, na verdade, eu me coloquei para mim mesmo na posição vulnerável de falar, você não está bem, mas você está no caminho. Você, assim, está bem diferente. Mas eu não ficava olhando para trás dizendo, eu já fui isso, já fui aquilo, já isso, já aquilo, e ficava me sustentando numa imagem que eu mesmo quis abandonar. Eu me colocava como processo de quem está começando, e nesse caminhar eu estava fazendo um passo a passo, entendeu? E muitos, se não todas as coisas que eu escrevi ali naquela lista, todas elas se concretizaram. E vem se concretizando ao longo do tempo. Por quê? Porque justamente eu estou sempre escrevendo, mesmo que mentalmente, como eu gostaria que as coisas fossem na minha vida futura, presente, futuro próximo, futuro longo. Por quê? Essa é uma forma de você olhar e falar, não existe esse negócio de cheguei no topo, eu sou o cara. Comigo não existe isso, né? Você mesmo falou, eu estou lançando um livro agora, o programa do YouTube só cresce, graças a Deus, o canal, muitas coisas boas acontecendo, e se você falar com os meus amigos de sempre, eles vão falar, Lu, você é idêntico ao que você sempre foi, você não mudou nada. Tipo, desde o mesmo primeiro segundo que a gente se conheceu, assim, o gelo acaba muito rápido. Por quê? Porque não existe essa crença em algo que você é muito maior do que você é e que você é melhor que o outro. Isso te coloca, isso na verdade é uma grande fraqueza. Entendeu? Ô, Luffy, Isso, e você já está indo para... Desculpa, que eu já estou imagina. empolgada aqui, mas é porque você já está indo para a próxima pergunta nossa, que é sobre o Ah, ego, sabe? ah, Que tem tudo a ver. E o Luffy, gente, ele é exatamente igual. Como ele está aqui no vídeo, ele é igual. Então eu sei porque eu já tive essa felicidade de conhecer ele ao vivo, pessoalmente. Ele é igual, ele não faz um tipo, ele não coloca uma nem máscara, consigo. nada disso, Ó, né? sabe o que acontece? Muitas vezes quando a pessoa me encontrava na rua, né? Porque agora a gente não está encontrando mais, mas quando a gente encontrava na rua, a pessoa, ai, posso tirar uma foto? Eu, não. Ela, como assim? Primeiro você tem que me dar um abraço. A pessoa, como assim? Eu falei, não, cara, como eu vou tirar uma foto? Você tem que te dar um abraço, e ficava aquele abraço demorado. Mas você nunca viu a pessoa. Então, eu nunca vi, mas ela me viu já, porque a gente já se conhece. Então, assim, eu sempre cobrei isso das pessoas, assim, tipo, quando vocês me encontrarem, a gente precisa se abraçar. É a coisa que é uma coisa de encontro de amigos, só que eu não te conheço ainda. E as pessoas sempre falavam isso, meu Deus, mas você é igual. Aí eu achava estranho aquilo, eu falava, o que será que ela quer dizer, gente? Será que eu pareço mais gordo na tela? Será que eu pareço mais alto na tela? O que ela quer dizer? Mas não, ela não estava falando de aparência, ela estava falando disso aí que você falou. Poxa, você é igual, você realmente não é um personagem, né? Porque tem muita gente que faz um personagem nas mídias sociais, na TV. E eu não Exatamente. consigo, né? Que é o famoso não tenho tempo para rascunho. É verdade. Então, e aí o que a gente queria te perguntar é o que te faz desperto e atento em relação a essas tentações do ego? Porque é uma tentação, né? Assim, uma pessoa como você que tem tantos seguidores, tem tantas declarações de amor, é só entrar lá no seu YouTube, todo mundo é apaixonado pelo Luffy. E mesmo a Paloma, né, que sua seguidora que teve a oportunidade de ir na sua casa, ela fala: você não tem noção dessa onda de amor que você gera. Então isso o meio uma armadilha, né, para o ego. Então eu queria que você contasse como que você faz para não cair nessa armadilha, né?
Eu acho que é um treinamento diário e de anos, né? Que você vem, por exemplo, igual eu falei, eu já trabalhava na Globo, lá no sul do país. Antes, na época de faculdade, eu já fazia um monte de festas, já vivia em coluna social na época, esse tipo de mídia que tinha lá nos jornais. Então, já passei na fase de adolescência, digamos assim. Adolescência não, vai, juventude, porque eu estava na faculdade. Essa fase de reconhecimento, das pessoas falarem com você, etc e tal, não sei o que lá. E eu nunca gostei disso. Essa coisa sempre me achou, eu sempre achei que isso era um desperdício de vida, sabe? Eu falava assim, mas gente, as pessoas estão vivendo com valores que são materiais, e eu gosto de valores espirituais, eu gosto de valores que são diferentes. Então, se você notar muito pelo que eu faço no canal e como eu faço no Instagram, qualquer coisa de mídia, eu estou sempre valorizando os outros. Eu estou sempre falando da casa do outro, do gosto do outro, da decoração que ele fez, do aprendizado que eu tive naquele encontro, como que foi aquilo. Então, na verdade, se você for ver, por isso que é uma explosão de boas energias, porque não sou eu falando de mim. Por mais que eu fico ali falando e tal, na verdade, eu estou falando daquela pessoa. Eu estou dando luz para aquela pessoa. Eu estou mostrando para ela e para todo mundo o quão linda e quão linda é a história dela através do ambiente que ela vive, né? Então, assim, já teve várias vezes no meu canal, você já deve ter visto algumas vezes, onde eu falo, gente, para de me mandar presente. Eu não gostaria que vocês fizessem isso. Ou a pessoa chega, normalmente eu vou fazer palestra, por exemplo, aí os organizadores da palestra falam, eu tenho aqui uma salinha para você ficar esperando até a hora que a gente te chamar no palco. Aí o que eu faço? Eu fujo dessa salinha e fico lá na porta esperando a pessoa, como se eu estivesse na porta da minha casa recebendo os convidados. As pessoas falam, nossa, eu falei, não, mas você não vem me ver, eu vim te dar um abraço aqui na porta. Porque realmente o meu grande interesse, isso uma madrinha minha me falava muito quando eu era pequeno, que eu era louco para conhecer todos os meus parentes, porque a gente tem 400 trilhões de parentes, mineiro. Aí ela falava assim, eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de gente quanto você. Então, quando você divide o palco com outras pessoas, que é o que eu faço, não tem lugar para o seu ego único, sabe? Quando você divide essa história, você deixa de ficar achando que você está recebendo mais luz do que o outro. Então as pessoas têm muito essa história, você é um iluminado. Eu falo, sou mesmo, mas você também é. Essa é a diferença. Não é sou eu iluminado que alguém veio lá e falou, esse aqui é o que eu escolhi. Não, é porque eu estou atento, estou deixando essa luz brilhar. Mas você pode fazer o mesmo e é por isso que a gente está conversando aqui. E eu falo muito sobre essa história. Não me coloque em cima de um palco, de um altar, de uma cara dessa coisa de guru para ficar falando que nem guru. Eu não vou aceitar esse papel. Eu não vou aceitar essa história. Eu quero que você me veja como uma pessoa extremamente normal, que sai, que bebe com os amigos, que festeja, que sabe, que qualquer coisa que um ser humano vai fazer, eu faço também. Então não vem com essa de colocar uma barba grande, uma roupa branca, que não esquece que eu não vou entrar nessa onda. Tem diferença? Então essa história do ego, ela passa por isso, desse personagem que de repente está querendo ser alimentado de uma carência dele mesmo de atenção. Eu não estou nessa carência. Então, eu tento não entrar nessa história do ego, justamente porque a minha vontade é encontrar vocês e valorizar vocês, e não a mim. Entende? É verdade mesmo. Eu posso ser testemunha mesmo disso daí que você está falando. E a meia pergunta, que é 4 perguntas e meia que eu falei que a gente ia fazer, se você tem uma dica para dar para as pessoas. Eu sei que você dá dicas todos os dias, e aliás, eu aconselho as pessoas a irem lá no seu canal todo dia de manhã, assistir o Café com Luffy, porque todo dia tem uma dica lá. Mas que dica você poderia dar para o pessoal que está vendo a gente agora, para se manter nessa frequência de liberdade e de felicidade? Olha, muita gente pensa que eu sou feliz o dia inteiro, né? Que eu acordo feliz, durmo feliz, que eu não tenho problema, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falo, gente, essa coisa de gente doida, uma pessoa que é feliz o dia inteiro não pode ser normal, não dá. O bonito é o equilíbrio, né? Então eu acho que a busca desse equilíbrio é a hora que você começa a olhar para você, dentro de você, e começa a se perguntar o que realmente faz sentido para você, o que é importante para você e como você se sente feliz. Porque quando a gente entende que a nossa forma única de entender a felicidade, de entender o que nos faz bem, é tão única como nós somos únicos, a gente para, na verdade, de querer ser o outro, de querer parecer o outro, de querer ter o que o outro tem, de querer ter a profissão, o reconhecimento, as histórias que o outro tem. Quando a gente abandona isso, a gente fala, não, pera, eu não preciso disso.
Eu sou uma pessoa que eu preciso de uma outra coisa, é aquilo que me faz feliz. Aí você começa a ficar calmo, você começa a ficar mais tranquilo, você começa a perceber que as coisas que te fazem bem, elas vão vir naturalmente para você, porque você não está numa competição comum. A gente entrou numa fase hoje do mundo, que é o mundo digital, né? Onde a gente fica vendo pessoas felizes, todo mundo lá postando um monte de coisa feliz, então um nível de ansiedade comparativa, na verdade, com outras pessoas é muito grande. Então, eu acho que o grande segredo, se eu posso dar uma dica hoje, um conselho para vocês, é buscar dentro de você aquilo que, para você contar, você em silêncio, você não está falando com ninguém dentro da sua casa, só você sabe o que te faz bem. E se você ainda não sabe como fazer isso, comece a observar a sua casa. A sua casa, ela é um espelho da sua pessoa. Então, por exemplo, se você começar a perceber que a sua casa ela está mais parecida com as capas de revista, com as coisas que você viu no Pinterest, com a coisa que alguém falou que você tinha que ter, é porque talvez você esteja buscando ser aquilo que você não é. Mas se você olhar para sua casa e tudo que você olhar ao redor te emocionar, porque ela te lembra um momento, te lembra uma pessoa, te lembra alguma coisa que você viveu, ela te faz carinho, só de você olhar para aquilo que te cerca, aí você de repente está começando a se encontrar, entender que você é parte desse, pertence a esse mundo de lembranças, de memórias afetivas, de coisas que te fazem bem. Então pode ser um momento de você se encontrar, e talvez a sua casa não tenha nada do que definem por aí o que é o certo esteticamente, mas ela tem tudo que te faz bem para o coração, e aí ela se torna um lar, e aí é a hora que você se encontrou. Ai, que lindo, Luffy! Muito bom, eu adorei. Sim, é perfeito. Foi perfeita a nossa entrevista. Quero te Muito agradecer muito, muito mesmo por você ter aceitado esse convite. E quero bom. falar para o pessoal que está vendo a gente que essa entrevista faz parte do Awaken Talks Entrevistas, que nós vamos, se você gostou, vai ter outras entrevistas como essa também no canal. E falando uma coisa que que eu aprendi com o Luffy também agora, por favor, curtam aqui a nossa página, sigam a gente, aperta lá o botãozinho do sininho das notificações para vocês serem avisados sobre novos vídeos. E não deixem de entrar no Life by Luffy também, que é maravilhoso. Eu sou super fã. Por Tá favor, bom? vai ser um prazer ter vocês lá. Obrigado mais uma vez também por esse convite. Obrigado também por ter falado no início sobre o lançamento do livro Café com Luffy, que é 50 crônicas que falam exatamente sobre isso aqui que a gente falou. E eu me sinto muito honrado de participar aqui do canal de vocês. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Luffy. Muitíssimo obrigada, viu?